St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. What is it? Que é isso? Nossa, estamos no Brasil, somos brasileiros, nós não sabemos o que é St. Patrick's Day. Como vocês puderam ver aqui na imagem inicial, St. Patrick, ele sim é considerado um santo, né, canonizado, foi canonizado como um santo. E por quê? Eu vou explicar para vocês aí algumas coisas que provavelmente vocês não sabem sobre St. Patrick. Primeiramente, né, meu nome é Teacher Tyler Mack. Eu estou aqui com a missão de trazer para você uma instrução sobre o que é St. Patrick e por que é celebrado St. Patrick's Day, por que existe St. Patrick's Day Parade, no caso, né, o desfile, a parada do St. Patrick. E aí eu quero já trazer para vocês aqui uma visão de uma pessoa que estuda inglês há mais de 29 anos, que está aí trabalhando com o mercado, no caso das aulas, os alunos de inglês, as escolas de inglês, todo mundo que está se envolvendo com o mundo do inglês, seja na Irlanda, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, todo mundo que fala em inglês está, de alguma forma, ligado aí ao St. Patrick. Primeiro, quem era St. Patrick? Vamos conhecer um pouquinho da história para você entender aí e também tirar suas conclusões. Já vou trazendo aqui também para você um pouco da minha opinião, mas primeiro eu vou expressar aqui, né? E depois você pode deixar aí nos comentários o que é que você acha sobre St. Patrick's Day. E, enfim, né? A vida vai seguir do mesmo jeito, sendo você uma pessoa que comemora St. Patrick's Day ou não. Mas, dessa vez vai ser diferente, porque você vai saber e vai entender, de uma vez por todas, do que é que se trata. Não é? E como eu perguntei inicialmente, what is it? O que é isso? Vamos lá. St. Patrick, eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês, tá ok? E o St. Patrick, ele era uma pessoa que não era... Ele era britânico, né? Embora ele foi canonizado aí como o santo padroeiro da Irlanda, né? Ele na verdade, nasceu na Grã-Bretanha. Então, ele não era irlandês por si só. Ali, né, os países que formam como se fosse uma ilha em volta ali, perto da Irlanda, são todos países, vou dizer assim, do Reino Unido, né, onde as pessoas falam sim inglês e tem por tradição hoje em dia de comemorar o St. Patrick's Day. Como eu falei, ele nasceu em Britain, mas ele é considerado o santo padroeiro da Irlanda. Por quê? E também, deixa eu só aumentar a imagem dele aqui para que você consiga entender sobre o que é que eu estou falando, né? Acompanha comigo na imagem dele o que é que tem aqui nesse retrato, né? Nós temos aqui, olha, o trevo com 3 folhas, né? O trevo com 3 folhas. Por que ele usava esse trevo com 3 folhas? Por que nas referências dele nós vamos ver muito o trevo com as 3 folhas para poder falar sobre St. Patrick, ok? E eu gostaria então que você refletisse um pouquinho sobre isso aí, o porquê do trevo com as 3 folhas. Já vou trazer aqui para você também uma explicação. O trevo com as 3 folhas é porque cada uma das 3 folhas representa um membro da Santa Trindade, da Holy Trinity. Da Holy Trinity, que é a Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Cada uma das folhinhas representava um desses. E aí, ele usava isso para ensinar. Só que voltando um pouco no tempo, né, quando ele tinha lá seus 15, 16 anos, era um adolescente, ele foi raptado, ele foi kidnapped por ladrões irlandeses. Ele foi levado para a Irlanda, no caso, à força. E enquanto ele estava na prisão, né, ao passar dos anos, longos anos, ele se converteu ao cristianismo. Né, e quando ele se converteu ao cristianismo, libertaram ele, alguma coisa aconteceu para ele ser libertado, e ele saiu pregando e ensinando as pessoas sobre o cristianismo e usando o trevo de 3 folhas. Cuidado, porque eu já sei que tem gente falando, é o trevo da sorte. O trevo da sorte é o trevo com 4 folhas, porque é raro de se encontrar um trevo com 4 folhas. Então, quando nós encontramos uma coisa rara, é porque nós temos muita sorte.
Compreendeu agora a diferença? Trevo de 3 folhas, trevo de 4 folhas. Ele usava o trevo de 3 folhas. Muito bem. E ele saiu, então, ensinando. Morreu lá no dia 17 de março do ano de 467. E o que aconteceu? Ele foi esquecido aí por muitos anos, e as pessoas que lembravam dos ensinamentos dele falavam sobre os milagres que ele realizou, como, por exemplo, livrar a Irlanda de cobras. Existem, né, aí fatos e contradições, né, porque falam assim, a Irlanda é um país muito frio e os países em volta são mais frios ainda, para que cobras que existem nos outros lugares possam imigrar para a Irlanda ou sair da Irlanda e ir para outros países, né, por mar, de alguma forma sendo levadas assim e sobreviver em um ambiente que não seja tropical, típico para cobras. Então, mas sim, diz a história de que ele fez com que a Irlanda toda fosse limpa e que não existissem mais cobras, né? Simbolizando também que ele limpou ali os pecados, né? A impureza, toda a impureza que existia na Irlanda. E outra coisa, né, interessante sobre o St. Patrick é que aí depois desses anos que passou com ele esquecido, as pessoas que voltaram a lembrar dos ensinamentos dele começaram a usar como adereço, seja no chapéu, no cabelo, no bolso do paletó, elas usavam o trevo de quantas folhas? 3 folhas, isso mesmo, de 3 folhas, chamado também de three-leaf clover ou então shamrock, ok? Shamrock or three-leaf clover. Não esqueça dessas palavras, hein? E então essas pessoas usavam isso como adereço, apenas para enfeitar no dia 17 de março, não tinha necessariamente um desfile, né, alguma coisa assim. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar a roupa toda verde, então era camiseta, boné, chapéu, gravata, camisa social, calça, sapato, cinto, anel, brinco, colar, bracelete, pulseira, relógio. As pessoas começaram a usar tudo verde e passou então a ser um simbolismo, né? Então, dia 17 de março, nós começamos a usar verde em lembrança dos ensinamentos que nós recebemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas faziam isso para celebrar o seu orgulho cristão, né? O seu cristianismo. E então, com o passar dos anos, no decorrer, houve uma época de muita fome na Irlanda. E essa época de fome aconteceu, fez com que centenas, eu vou dizer centenas, não vou dizer milhares, mas muitos irlandeses foram imigrados, né? Foram levados, tirados da Irlanda e levados para os Estados Unidos para poder sobreviver nessa época aí de grande fome. Muitas pessoas morreram de fome, né? E os que conseguiram sobreviver estavam fugindo, não fugindo, mas buscando um meio de obter alimento. E os irlandeses que foram para os Estados Unidos se alimentaram com batatas, plantavam, se alimentavam com batatas, tudo, e eles conseguiram vencer, no caso, né, o que estava acontecendo aí, as pessoas que estavam morrendo de fome deixaram de morrer por causa disso. Com isso, também, eles consideraram isso como também um agradecimento, né, a St. Patrick, e começaram a levar essa tradição não só com eles que eram irlandeses, mas lá na Irlanda e em todos os lugares onde se fala a língua inglesa, e lá nos Estados Unidos, inclusive, em Nova York, em 1762, data do primeiro desfile de St. Patrick, no dia 17 de março, onde um grupo de soldados irlandeses, desses imigrantes, né, eles marcharam usando o trevo de 3 folhas aí, rumo a uma taberna, né, e cantando músicas de louvor, vou dizer assim, né? Em comemoração a St. Patrick e por eles terem vencido a fome. Então, assim, quando alguém falar para você, mas St. Patrick, eles estão celebrando o quê? Eles estão celebrando o fim da morte pela fome. Eles estão celebrando que eles venceram, no caso, né, a situação triste de pessoas que estavam morrendo por passar fome lá na Irlanda, né, e dos cidadãos irlandeses em todo no geral. Agora, você aprendeu um pouco mais sobre St. Patrick. Se você está comigo aqui até agora, quero que você comente. Teacher, eu assisti até a parte que você falou que eles venceram a fome. Comenta aqui. Ok. Agora,
para finalizar essa explicação, eu vou passar aqui algumas imagens para vocês que são totalmente ligadas ao St. Patrick, ok? Vamos falar sobre o Leprechaun. Leprechaun, ele é um duende que fica lá no final do arco-íris. Nós sabemos aí pelas histórias, né? Os contos, as lendas dizem que no final de um arco-íris sempre existe um pote de ouro. Só que para ter acesso a esse pote de ouro, você precisa passar pelo Leprechaun, responder as charadas dele, e se você conseguir responder corretamente, você ganha o pote de ouro. Alright? Essa é a história básica sobre o Leprechaun. E por que isso está ligado ao St. Patrick? Porque as pessoas começaram a se vestir de verde e todo mundo fala que duendes são verdes, ok? Leprechauns são greens, eles são green. Então, a roupa verde, a cartola, o chapéu verde, o trevo de 3 folhas, e olha que ele está usando aqui no chapéu dele, um trevo de 4 folhas, ou seja, um trevo da sorte, não é? Quem tem sorte ganha dinheiro, quem tem sorte ganha ouro, quem tem sorte, não é? Conquista muitas coisas. Essa é a mensagem quando nós falamos usando o símbolo do Leprechaun. Ali tem uma imagem que fala sobre os soldados irlandeses em Nova York fazendo o primeiro desfile lá em 1762, isso mesmo. E aqui, olha, hoje em dia, como que acontecem os desfiles? As pessoas se vestem de verde, né? Muitas características, muitas menções aí de Irlanda, né? Olha, o chapéu com a bandeira, as cores da bandeira da Irlanda, e isso não só na Irlanda, né? Aqui vocês estão vendo com as cores, mas isso acontece sim nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra. O pessoal gosta mesmo. Só para vocês terem uma ideia de como eles gostam, até o rio. Olha o rio de Chicago. Esse aqui é um dos rios, um dos principais rios em Chicago, um rio que atravessa. Nossa. O rio, ele é colorido, ele é tingido, né? Chama-se tingido. The river is dyed green. O rio é tingido de verde para ficar durante toda a semana de St. Patrick's Day. Eu acredito que chega a ficar aí por um mês nessa cor, porque olha que interessante, as águas do rio, elas correm, elas vão, né? Elas não ficam paradas e a água continua verde durante todo o período de celebration do St. Patrick's Day Parade. Isso não é incrível? É uma coisa legal até para você, se você for um turista, uma turista que vai visitar os Estados Unidos nesta época, passa por Chicago e me conta depois se você não viu o river being dyed green, se você não viu o rio sendo tingido de verde, e se já estava tingido de verde, tira uma foto e manda aqui para mim, manda no meu Instagram, que você está vendo aqui, olha, @EnglishWithTMac, alright? Mas St. Patrick, né? Como eu falei para vocês, a mensagem dele principal era ensinar sobre a importância e a santidade de The Holy Trinity. Quem são The Holy Trinity mesmo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alright. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Very good. Ok. Trazendo aqui para mim. Passa para mim. Passa para mim. Cortou para mim. Eu quero lembrar a vocês aqui, fazer um resumo bem básico de como que foi o nosso vídeo, não é? Como nós estamos falando sobre St. Patrick's Day, e falamos sobre o que é isso, né? Falamos sobre a nacionalidade dele, que ele é britânico, né? Ele não é irlandês, mas foi na Irlanda que ele se converteu ao cristianismo e ensinou muitas pessoas usando, né, lá o trevo de 3 folhas. Só que antes disso acontecer, ele foi kidnapped. Ele foi kidnapped quando adolescente e também nós descobrimos que ele se converteu enquanto prisioneiro ao cristianismo. Que ele usava o quê? Um trevo de quantas folhas? 3. Aposto que você pensou em 4. Um trevo de 3 leaves. Um 3 leaves clover, ou então um shamrock. Ok? Ele usava isso para ensinar sobre o quê? The Holy Trinity. Quem é The Holy Trinity? The Father, the Son, and the Holy Ghost. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Very good. Ok. E em memória a St. Patrick, o pessoal, para celebrar o cristianismo, começou a usar o quê? 3-leaf clover no cabelo, no chapéu, na roupa. E com o passar dos anos, vieram a fazer o quê?
vestir toda a roupa. Muito bem. Só 2 irlandeses, pouquinhos irlandeses vieram da Irlanda para os Estados Unidos, lá para Nova York? Não, centenas deles, alright? Qual foi a data do primeiro registro de parade? 1762, 1762, alright? Ireland soldiers, ok? Irish soldiers, soldados irlandeses. Então, só para lembrar a vocês, né? Não se trata necessariamente de uma celebração religiosa. Se você, talvez por algum motivo, né? Ai, teacher, eu não gosto disso porque minha religião não permite. Não se apegue a isso, né? Lembra do que ele estava ensinando lá, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas sim, que eles estavam comemorando, né, os irlandeses, fazendo o desfile de St. Patrick, eles estavam fazendo isso para celebrar o fim da fome, ok? O que você faria para celebrar o fim da fome se você tivesse um desafio, uma situação dessas onde talvez estivesse sofrendo aí de fome, né? Agora eu tenho um desafio para você que chegou até aqui ao final do vídeo. O desafio é que você vista algo verde neste dia 17 de março. This March 17, wear something green. Ok? Eu quero que você tire uma foto, poste ela nas suas redes sociais e marca aí o @EnglishWithTMac. Topa fazer esse desafio? Topa fazer o desafio? Muito bem. Se inscreva no canal e aí não esquece que aqui no meu canal tem vários links para que você que tem interesse em estudar inglês por conta, tem uma plataforma muito top chamada Popcorn English Online. Tem, se você tem filhos e você gostaria de ajudar o seu filho a se desenvolver de forma bilíngue, criar o seu filho de forma bilíngue, tem um outro link aqui do Little Bilingual Lab, né? Olha, Popcorn English Online, o link está na descrição. Little Bilingual Lab está na descrição, o link, né? Deixa seu like também aqui com a gente, poxa, né? Não custa nada, é só clicar no botãozinho de like. E também, se tocou o seu coração e você acha que mais pessoas precisam entender sobre o que é o St. Patrick's Day, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu sou o Teacher Tyler Mack, seu host aqui, and I'll see you in the next class. Bye! Hey astronaut, calma, ainda não acabou. Lembra, chegamos ao final dessa aula, porém, você tem uma missão. Sim, de cumprir com o exercício proposto nessa lição, mandar o áudio aí pro teacher, seja via Instagram, seja via WhatsApp. Como é que você se comunica com o teacher? E se você não segue o teacher no Instagram, coloca lá, @EnglishWithTMac. Pode começar a seguir o teacher e também espalha essa aula para todo mundo que você sabe que precisa aprender inglês e que ainda não sabe dessa oportunidade de aprender inglês de uma forma gratuita. E ó, que legal, você pode compartilhar com a família, com os amigos, com o irmão, namorada, quem você achar que pode precisar, um colega do trabalho, e essas pessoas vão te agradecer muito, eu tenho certeza. Se alguém mandasse para mim aulas como vocês estão recebendo, eu ficaria extremamente grato para essa pessoa. Então, vai lá, seja essa pessoa que todo mundo vai agradecer. E ó, que legal, se você ainda não se inscreveu, essa é a sua chance. Se inscreve no canal, já deixa o seu like nessa aula, e ó, bora para a próxima aula. Nosso destino aqui é decolar com o nosso inglês. Decole, mas não decole simplesmente para ficar ali no limite das nuvens. Decole, porque não é só o mundo que é nosso, o universo todo é nosso. Ok, astronaut? See you next class.